O Evangelho que acabamos de ouvir está diretamente ligado à primeira leitura extraída da primeira carta de São João, que ele fala do amor. Se alguém disser, amo a Deus, e entretanto odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus, a quem não vê. Então São João está falando, inclusive nesta carta, ele tem aquela máxima, que inclusive nós, frades capuchinhos, rezamos antes do almoço: Deus é amor, quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. E por que isso está relacionado com o Evangelho? Porque Jesus está dando aqui o conteúdo programático, da sua missão, que é exatamente essa questão prática, um amor vivencial, um amor que é constatado através das atitudes do dia a dia, através das ações. Não é um amor apenas de declarações. E aí é por isso que você vai ver esse conteúdo programático de Jesus, que fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista. Tudo isso é prática do amor, para libertar os oprimidos, para proclamar o ano da graça do Senhor. Então é algo concreto. O amor cristão é concreto. Ele não é feito apenas de declarações ou de boas intenções. Ele é algo vivido. É um esforço, pelo menos da nossa parte. Então, portanto, nós temos um desafio. O maior desafio, o desafio de amar. O desafio de seguir a lei maior, aquilo que Jesus disse lá em João, capítulo 13, versículo 34, eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amo, ou como eu vos tenho amado. Olhando para o desenvolvimento das reflexões sobre o amor dentro da humanidade, nós vamos encontrar entre os filósofos Platão, que fala de um amor que é desejo, ama na ausência. Então ele ama desejando, mas quando ele consegue, ele perde o desejo. Aristóteles vai falar de um amor que é presença, que é encontro, e ama quando está na presença, mas quando sai da presença, esse amor se extingue. Mas em Jesus Cristo, o amor é um sair de si, é um promover a outra pessoa, e é amar a pessoa tanto na sua ausência como na sua presença. É valorizar a outra pessoa. E é claro que nós vamos ter inúmeras maneiras de expressar o amor, porque se Deus é amor, nós também somos chamados a amar aos moldes dele. Porque se somos imagem e semelhança, a nossa imagem e semelhança de Deus tem que expressar-se especialmente no esforço de aprendermos com Ele a amar. Sem poesia, coisas concretas. Por isso, nós vamos ter várias maneiras desse amor expressar-se. O amor fraterno, o amor entre irmãos, é um desafio. O amor
familiar, o amor entre parentes é outro desafio. O amor entre amigos, conhecidos, colegas, é outro desafio, porque são maneiras diferentes de amar. Olha como o amor tem inúmeras facetas, muitos prismas, né? Existe, e ainda dentro da própria família, o amor romântico entre o casal, mas também o amor para com os filhos, que é diferente do amor romântico, e o amor entre pais e filhos. E nenhum desses tipos de amor anula o outro. Somos chamados a amar como irmãos, como família, como amigos, colegas, como casal, como pais e filhos, como os filhos em relação aos pais. Nenhum desses tipos de amor ou maneira de amar, nenhuma dessas maneiras deve anular a outra. Deve haver espaço para vivenciar o amor em todas essas dimensões. Por isso, amar será sempre um desafio, porque muitas vezes nós não conseguimos amar. O que nos impede de amar? Os traumas que nós trazemos, vividos na infância, na adolescência, na juventude, mas também na própria idade adulta. Os abusos, o abandono. Muitas vezes essas coisas bloqueiam a nossa mente, o nosso coração para o amor. Não conseguimos expressá-lo. Os preconceitos, e eu estou falando aqui de preconceito aqui o seguinte: eu preconcebo, eu imagino algo sobre alguém antes de conhecê-la. Eu já deduzo que a pessoa é isso, isso e isso. Isso é um preconceito. Eu estou tendo um conceito de quem é a pessoa antes mesmo de ter contato com ela e de conhecê-la. Isso é preconceito. Então isso às vezes nos impede de amar, porque a partir daquilo que eu crio na minha cabeça de quem é a pessoa, não me dá a oportunidade de conhecer a pessoa. Até porque o amor se constrói no conhecimento. Não dá para amar a quem nós não conhecemos, com quem nós não nos relacionamos. Isso serve com Deus, porque Ele se revela para nós. Isso serve com os irmãos, nesse âmbito fraterno, familiar, de amizade, de coleguismo, de casal, de pais e filhos, de filhos de irmãos, enfim. O que nos impede de amar? As raivas, rancores, ressentimentos, ódios que vamos alimentando, as dores que trazemos dos traumas vividos, as frustrações vividas, vão bloqueando o nosso coração, a nossa mente para amar. O que nos impede de amar? Muitas vezes também eu não saber ouvir para conhecer, eu não saber falar, porque eu acabo agredindo e colocando uma distância, eu não saber respeitar, acolher, porque também para amar é preciso ter um respeito e uma acolhida, senão a convivência, o conhecimento não se faz. O que nos impede de amar? Esse desafio, essa grande lei que Cristo nos deixou,
esse novo mandamento? Muitas vezes a imaturidade. Imaturo que somos, acabamos bloqueando, acabamos impedindo esse amor de desenvolver-se em nós por causa dos nossos preconceitos, enfim. O que nos impede de amar, e aqui tem um campeoníssimo que impede, que é barreira, que chama egoísmo. Quando eu estou fechado em mim mesmo, num amor próprio exagerado, é o egoísmo, chamado em grego de filáusia, um amor exagerado por si mesmo, que só pensa em si, um amor que tem um quê de narcisismo, que só enxerga a si próprio, não consegue amar. Então é uma luta para nós vencermos o egoísmo que está em nós e a mentalidade egoísta que o mundo muitas vezes incentiva em nós, inclusive através de rivalidades e competições. Então o egoísmo é um grande obstáculo para amarmos. O que nos impede de amar? O orgulho de se achar melhor, o orgulho de colocar-se numa posição acima do outro, o orgulho que nos fecha, e aí o amor não acontece. O que nos impede de amar, muitas vezes a compreensão errada do que é amor, uma compreensão desordenada na nossa cabeça, que relaciona amor com relação sexual, relaciona amor apenas com romance, com literatura, um amor, portanto, idealizado demais, ou outras vezes um amor que exige do outro e da outra uma felicidade que nem o outro nem a outra é capaz de dar, que espera do outro uma perfeição que o outro e a outra não têm. Então, por compreendermos mal o amor, não conseguimos amar. Quando não compreendemos que amor é sacrifício, é entrega, é doação, é serviço, é promover o outro, é sair de si. Quando não entendemos o amor assim, nós não conseguimos amar. O que nos impede de amar hoje, nesse desafio que é viver esse novo mandamento, os sentimentos que se instalaram no nosso coração por causa de uma humanidade afetada pelo pecado, a inveja, o ciúme. O que bloqueia o nosso coração para o amor, às vezes um coração endurecido com as decepções, o defeito da outra pessoa, eu só olho para o defeito, isso atrapalha, porque eu não consigo enxergar o que há de bom. Também nos impede de amar, não só a minha reação em relação ao outro, mas também se o outro, a outra, é uma pessoa falsa, fingida. Então essa pessoa já coloca obstáculo para ser amada, por causa da sua falsidade, do seu mau caráter. E ainda assim é possível amar essas pessoas tolerando, um amor de tolerância, um amor de paciência, um amor que trata com educação e respeito, mas não é muito íntimo, porque a pessoa não é de confiança, infelizmente. E aí o problema não é nosso, é da outra pessoa, porque se ela continua mau caráter, com falsidade, se ela continua mau caráter, com mentiras, com fofoca, é prudente da nossa parte manter
uma certa distância respeitosa, tolerante. Então não sejamos ingênuos. Amamos suportando o outro, que inclusive São Paulo fala isso em uma das suas cartas. O que nos impede de amar, às vezes as revoltas que temos em nosso coração nos fecham, a maldade que às vezes está em nosso coração, que nos impede de amar, muitas vezes uma educação muito dura, rígida demais ao extremo, que foi fechando o nosso coração ao amor. O que nos impede de amar, o medo de ferir-se. É verdade que é bom ter uma certa prudência. Às vezes as experiências dolorosas do passado faz com que nós fechemos a porta do nosso coração para todas as pessoas. E geralmente quando eu aconselho alguém nesse sentido, eu digo: não feche a porta, porque por onde entrou a decepção também entra o amor e as coisas boas, é a mesma porta. Então precisa deixá-la, não pode escancarar, tem que ter prudência, tem que deixá-la entreaberta e filtrar o que você deixa entrar. Ter cuidado com aquilo que você deixa entrar, mas deixar ela entreaberta e não fechar-se. O que nos impede de amar, por causa das experiências ruins, a desconfiança, a falta de perdão, às vezes a timidez, que eu vou me isolando e não me permito me relacionar com as pessoas. E cuidado com as redes sociais, que parecem tanto nos aproximar, mas se nós não tivermos um encontro pessoal, olho no olho, se esse encontro é só tela com tela, mensagem com mensagem, que eu não tiro o seu valor, dentro de um determinado contexto são importantes, mas se for só isso, esse amor fica na superficialidade, fica no isolamento. E claro, não vamos ser ingênuos. O amor, ele não se desenvolve na superficialidade. É preciso aprofundar, como disse, o conhecimento do outro, da outra, porque à medida que nós vamos conhecendo, nós vamos amando a pessoa. E claro, amando o outro, e tanto com suas qualidades como com os seus defeitos. Amor verdadeiro, ele não ama só por causa das qualidades, mas ele ama e também sente compaixão por causa dos defeitos, e muitas vezes acolhe principalmente por causa dos defeitos. É por isso que se alguém chega para mim dizendo: Frei, eu te amo, vai morar comigo, passa uma semana comigo para ver os meus defeitos, para ver se eu ainda vai dizer isso. Se você ainda disser isso, é porque me ama mesmo. E os casais sabem disso. A gente passa a amar, não só pelas qualidades, mas a gente acolhe com amor e ternura e compaixão e misericórdia os defeitos. Portanto, amar é um desafio para nós. Nós precisamos tomar essa tarefa, porque é só nela que nós vamos nos converter, é só através dela que nós vamos nos santificar e nos salvar. Na lei do amor, amar aos moldes de Cristo, amar contemplando a cruz, sacrifício, doação, entrega, diálogo com os dois ladrões, perdão, paciência, misericórdia, acolhimento, serviço, dando-se, saindo de si para servir o outro. Esse é o amor cristão. E claro, nós não vamos ser perfeitos na maneira de amar, viu? Pode tirar o cavalinho da chuva, não só o cavalinho, o zoológico inteiro, os bichos tudinho. Não pense que você vai ser perfeito, perfeita amando. Nós somos imperfeitos, nós somos afetados pelo pecado, o pecado nos enfraqueceu.
Então o nosso amor é imperfeito tanto para com Deus como para com os irmãos. Vamos falhar, vamos meter os pés pelas mãos, vamos perder a paciência, vamos de vez em quando divergir nas opiniões, vamos de vez em quando ter uns atritos, os conflitos, é normal. O importante não é ter atrito e conflito, o importante é como nós vamos resolver a partir do amor, dialogando, perdoando, superando os conflitos que sempre vão existir. Você não vai amar o seu filho com perfeição. Filho, você não vai amar os seus pais com perfeição. Esposo, esposa, vocês não vão se amarem com perfeição. Amigos, amigas, vocês não vão ter amor fraterno um pelo outro com perfeição. É um amor imperfeito porque nós somos imperfeitos. Aprendamos a acolher e aprendamos a fazer o melhor que é possível cada um de nós fazermos a partir da inspiração que Deus nos dá. E mais, para encerrar essa homilia, quanto mais eu amo, mais esse amor cresce dentro do meu coração, no meu interior. Quanto mais eu faço o esforço de viver o amor aos moldes de Cristo, eu não estou falando de poesia, lembra que eu falo de sacrifício, de doação, de entrega, de renúncia, de esvaziamento de si, de serviço, tudo isso custa, mas quanto mais eu me esvazio fazendo isso, mais esse amor aumenta, cresce, tem mais amor ainda para dar, ele se multiplica. É a parábola dos talentos. Quando eu multiplico esse talento de amar, me esforço para isso, lutando e vencendo as minhas limitações, mais esse amor multiplica-se dentro de mim e ao meu redor, porque ele reflete nas pessoas e promove mais amor ainda. Esse é o grande segredo para a cura, para a libertação do mundo. Nós ainda não aprendemos. Se nós tivéssemos aprendido, muitas situações, muitas coisas já teriam se resolvido através do novo mandamento. Portanto, ainda é um desafio amar no dia a dia, cuidando, servindo, doando-se, perdoando e pedindo perdão, tolerando, tendo paciência, suportando, respeitando e tratando com educação. Eu não acredito, e eu nem gosto que digam, e aqui eu encerro a homilia, aquela frase, Jesus te ama, meu irmão. Me desculpe se você já usou essa frase, ou se eu estou te ofendendo falar isso. Porque o amor não é uma frase, Jesus te ama, meu irmão. Quando você diz, você pode dizer Jesus te ama, sendo solidário. Jesus te ama quando você perdoa e pede perdão. Jesus te ama quando você faz o bem. Jesus te ama quando você promove a justiça. Jesus te ama quando você tem compaixão, misericórdia, quando você acolhe, quando você serve, quando você sai de si para ir ao encontro da outra pessoa e promovê-la. Tudo isso é Jesus te ama. Quando eu faço isso, não quando eu digo isso. Então, eis aí o nosso desafio. Amar como canta o Padre Zezinho, como Jesus amou. E que Deus possa nos inspirar essa coragem, essa disposição para amar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.